até porque, para nos aprofundarmos melhor na decisão do ministro Alexandre de Moraes de mais cedo, vamos receber agora o advogado criminalista Matheus Falivene, que se junta a nós aqui no Morning Show. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença aqui. Palavra é sua, com toda a propriedade, para a gente esmiuçar aqui os pontos, os destaques dessa decisão. E também, claro, não quero que você vá além da sua alçada técnica, mas também, se você puder projetar aí os próximos impactos políticos, jurídicos, né? No momento que a gente também está de volta para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de rádio. Papo agora é com o advogado criminalista Matheus Falivene. Doutor, com a palavra para analisar todo o contexto jurídico da decisão de hoje, mais cedo, do ministro Alexandre de Moraes em torno do ex-presidente Bolsonaro. Vai que é sua, doutor Matheus Falivene, por favor. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Bom, a decisão está correta no sentido de que realmente não havia um descumprimento de fato da medida, não houve ali o ato que ele fez anterior de criticar a situação da tornozeleira, falar brevemente com a imprensa, não poderia ser considerado um descumprimento, era um ato pequeno, né, uma coisa menor, então, de fato, a decisão está correta nesse ponto. Também a decisão foi correta em esclarecer um outro ponto que estava gerando muita dúvida, que é essa questão das redes sociais e se ele podia ou não dar entrevistas. Isso estava sendo debatido até porque ele tinha uma entrevista agendada que não foi realizada por conta dessa decisão. Então o ministro deixa claro que sim, ele pode falar com a imprensa, ele pode dar entrevistas, né? Ele pode, então não há uma restrição à liberdade de imprensa, e isso é muito importante, deixar claro isso. Então agora ele vai poder falar. Lógico, fica ainda proibido da questão das redes sociais, inclusive, como foi bem colocado, a questão de incitar os seus seguidores a fazer pressão com relação ao tribunal, com relação aos magistrados. Então, nesse ponto também a decisão deixa claro, deveria ter sido claro assim desde o começo, é verdade. Mas como não foi, o ministro agora esclareceu esses pontos, e isso é bem importante deixar claro, porque a gente tem que lembrar que as medidas cautelares, elas são o momento imediatamente anterior a uma prisão preventiva. Então, tem que ser muito claro o que o investigado pode fazer ou não, sob pena de se criar uma situação em que o investigado faz qualquer coisa e acaba sendo preso. Então, essa decisão ela foi importante, ela está correta, é importante esclarecer esses pontos. E é lógico, a gente deve ter desdobramentos jurídicos e políticos desse novo inquérito. Né? Desdobramento jurídico é a investigação que vai acontecer, vai tentar se investigar se houve de fato algum crime contra o Estado Democrático de Direito com relação a essa questão do Brasil com os Estados Unidos, com o presidente americano Donald Trump, nessa questão aí das tarifas, de eventual interferência internacional, é isso que vai ser objeto desse novo inquérito. Então, no campo jurídico, a gente tem esse ponto, e no campo político, né, apesar de não ser muito minha área, eu posso talvez palpitar aqui, a gente deve ter esses isolamentos também, porque é lógico, esse processo, por envolver alguém que é o ex-presidente da República, ele traz consequências políticas, e agora também envolvendo até digamos assim, o presidente americano, né, o governo americano, de certa forma tentando influenciar o andamento dessa questão. Então vai trazer sim consequências políticas. Esse fato novo que está sendo investigado é uma investigação que eu diria até mais complexa do que aquela primeira que está em julgamento agora, a questão do 8 de janeiro. Essa investigação ela é mais complexa porque é muito mais difícil você provar como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, né, o Eduardo Bolsonaro, influenciaram o presidente americano. A gente tem que lembrar que é o homem mais poderoso do mundo, é um bilionário, né, alguém que já é alguém experimentado dos negócios, não é um idiota, né, como algumas pessoas tentam colocar aí, né, às vezes em entrevistas e tal. Então, quer dizer, como que o Bolsonaro influenciou o Trump, né? Como que se deu o liame subjetivo, como se deu o nexo causal, isso é muito importante no direito. Sim. E acredito que a PGR terá um caminho muito difícil de provar isso no inquérito, porque vai ter que provar que o Bolsonaro, com sua conduta, influenciou. Então, isso com certeza ainda vai trazer muito debate, tanto jurídico quanto político, nessa questão. Muito bem colocado, Matheus Falivene. Você disse que talvez não seja a tua praia a análise política, mas depois dessa análise, acho que você deveria reconsiderar essa posição, que você mostrou muita competência no tocante isso daí. Obrigado, doutor Matheus Falivene. Obrigado. Obrigado.